Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com cada um dos amados irmãos? Graças a Deus por essa oportunidade imperdível que Ele na sua bondade nos concede de podermos mais uma vez subir aqui a esta casa de oração como aprendizes, como alunos da abençoadora Escola Bíblica Dominical, né? Alguém já disse que ele é a escola do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, onde o povo do Senhor aprende a palavra do Senhor. E nós estamos iniciando praticamente mais um trimestre de estudos, numa série de lições. Terminamos o trimestre passado, o segundo trimestre deste ano em curso, estudando lições voltadas à doutrina. As lições desse trimestre são mais voltadas à vida prática, ao embate, à motivação do cristão no sentido do enfrentamento, dos desafios, das batalhas da vida, e em como a gente aplicar os princípios de Deus exarados na sua palavra, a fim de vencermos cada um desses desafios e cada uma dessas adversidades. Na aula passada tivemos aí a oportunidade de estudar a partir do Ezequiel 37, que esses desafios ou essas adversidades e crises próprias da vida são analogamente e metaforicamente, se eu posso assim dizer, representados pelos vales e desertos da existência. E nós temos que ter a percepção espiritual no sentido de entender claro e objetivamente quais são os propósitos de Deus. A lição até disse que devemos estar sensíveis, porque em tudo que Deus é e faz, Ele tem propósitos para a nossa vida, né? Para que eu e você cresçamos sempre no caráter, na fé, na maturidade. E esse crescimento depende do modo como cada um de nós encaramos e enfrentamos os desafios de cada etapa da vida, de cada tempo, de cada momento, de cada vale, de cada deserto. E nesse enfrentamento e no modo como nós o encaramos, nós podemos alcançar vitória em cada um deles. A lição de hoje fala de um homem de fé e coragem. Pelo texto da lição, especialmente o texto áudio, nós sabemos de quem se trata, de Jacó, um dos patriarcas. E é curioso observarmos que nós vamos identificar aqui nessa ideia do trimestre, quais são as adversidades enfrentadas por Jacó, que vales e desertos ele enfrentou e onde necessariamente, e como isso foram instrumentos, como isso tudo fora instrumento de Deus, no sentido de levá-lo a esse grau aqui de maturidade, fazer dele um homem de fé e coragem. A gente sabe que a vida de Jacó, seus filhos, foram um misto de sombra e luzes, alegrias e tristezas, eu diria até de amor e ódio. Nós temos psicólogos, ensinadores e pessoas que estudam mais aprofundadamente essas questões da emocionalidade, da psique. E eu penso, Bispa Neuza, que Jacó pertencia, se não em toda a sua vida, mas em grande parte dela, a uma família extremamente disfuncional. E nós vamos observar, então, que as adversidades e as batalhas de Jacó se deram no âmbito do núcleo familiar, da família, do lar.
Curioso é que o livro de Gênesis, o livro das origens, pastor Maxwell, tem uma narrativa de 10 gerações. E o texto da lição de hoje começa exatamente dizendo, olha, essas são as gerações de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. E Abraão gerara Isaac, a gente conhece a história. As gerações passam, os anos se sucedem, as décadas avançam, os séculos acabam, mas o Senhor permanece o mesmo. Ele é o Deus da nossa vida. Ele sabe cuidar de nós. Mas como nós ouvimos na palavra de fé aqui esta manhã, Ele não garante que nós não enfrentaremos dificuldades ao longo da vida. Alguém disse que para sobreviver é preciso ser treinado, mas para viver, efetivamente viver, é preciso ser educado. Educado no sentido de treinado por Deus. De ser maior do que as adversidades e as crises que porventura enfrentamos, pelo aprendizado e a maturidade que cada momento e em cada instante, em cada período da vida, Deus quer nos ensinar. Pois tem gente que fracassa muito precocemente. Quem anda com Deus é sempre cedo para desistir. Quem anda com Deus será sempre cedo para desistir. Porque o que a crise fará com a minha e com a sua vida depende em grande parte daquilo que a crise encontra em nós, em termos de preparo. Aí eu vou usar um termo técnico dessa equipe, da resiliência que a gente tem no enfrentamento do embate da vida. Então não é necessariamente a crise e a adversidade que pode levar-nos ao fracasso, é a nossa atitude em relação a elas. Alguém já disse muito acertadamente que a mesma crise que denuncia o covarde, pastor Anaí, pode revelar o herói. E aí a gente observa que o item 1 da lição fala de rivalidades. A primeira adversidade, ou aliás, a arena de adversidades, a primeira dessas arenas que Jacó enfrentou foi em casa, foi no lar. E a gente deve começar então admitindo que Jacó crescera numa família que, de certa forma, tinha graves problemas. Mas era a família da promessa e Deus estava trabalhando neles, com eles e por eles, para também trabalhar através deles e a bênção de Deus chegar até nós. Mas se a gente tomar aquele item 1 das rivalidades entre os irmãos, a gente tem que admitir que Jacó viveu num lar inicialmente dedicado ao Senhor. Gênesis 25, do 19 ao 20, está até aqui na nossa edição, a gente vê isso. Isaac dos patriarcas era eu vou usar uma expressão aqui um pouco forte, mas muito a propósito. Era um sujeito meio mais pusilânime. Ele casou aos 40. E o pai mandou buscar uma noiva para ele lá em Padã Arã. Foi pai aos 60. E ainda hoje, estão aqui os educadores, sabem disso melhor do que eu. Ser pai na terceira idade acarreta maior dificuldades do que naquela faixa etária própria da vida. Porque a vida tem seus ciclos normais, né? Deixar passar o ciclo, a etapa normal, Deus, bondosa e graciosamente, pode fazer as coisas acontecer. Mas a gente sabe que, não é? Quem não se casou, por exemplo, naquela faixa própria, terá maior dificuldades. E eu estou aqui por bondade, penso que por vontade de Deus e bondade do nosso bispo,
nosso presidente, bispo Oídes, atendendo todos os dias. A gente ouve as pessoas, aconselha, ora com elas e orienta, e oramos pelas pessoas que ligam aqui. E antes de orar, a gente quer saber também o que vai na alma, o que vaza o coração das pessoas, antes de simplesmente proferir uma palavra de oração por eles, em favor deles. E há pessoas que, por exemplo, já passaram dos 50 e hoje estão assim, orando desesperadamente, pedindo ao Senhor para enviar uma Rebeca, para encontrar uma esposa. Falei, irmão, Deus pode te dar, mas o senhor dormiu no ponto. Né? O Senhor não acordou para a vida. E agora, isso pode acontecer? Pode. Não resta dúvida. Mas, mesmo em acontecendo, as possibilidades de complicações e o surgimento de adversidades será maior. Não é? Era um lar dedicado, mas talvez por causa da personalidade mais retraída de Isaac, Rebeca tinha uma personalidade mais forte, mais aguerrida. Foi ela que disse, né? Me dê filho, senão eu morro. Ou foi Raquel, não sei, se não estou enganado. Raquel, obrigado. Não foi ela, fora Raquel. Mas ela é que se preocupava mais com as questões da família. O texto diz aqui que Isaac orou ao Senhor por sua esposa, visto que ela era estéril. Mas Rebeca, além de orar, ela buscou a vontade de Deus para compreender por que daquela rivalidade precoce dos fetos mesmo no ventre. 2, isso tudo levou Jacó a participar de um lar com algumas desilusões. Eu diria que um lar desiludido. Aliás, não sou eu quem digo. É o comentarista William Wisby, o Arno Wisby. Às vezes, na sua soberana e sábia vontade, e na condução do seu plano, as promessas de Deus parecem demoradas. Eu disse apenas parecem, porque é o modo de Deus trabalhar, para nos preparar, nos levar à maturidade a fim de receber cada uma e ver cumpridas em nossa vida, cada uma das suas promessas. Precisamos entender que em face dessa aparente demora, a nossa oração deve sempre se preocupar, primeiramente com a vontade de Deus, e depois com os nossos desejos. Eu abro um parênteses aqui e digo, eu disse que nós estudamos doutrina no trimestre passado. Essas são matérias, esse trimestre são aulas importantes no sentido da motivação, de nos tomar exemplos da Bíblia como nós estamos tomando hoje, para nos ajudar a emular a vontade de sermos vencedores. Mas é preciso entender e perceber também que Deus nem sempre vai atender todos os nossos desejos na exata medida que nós imaginamos. Ele vai fazer e vai realizar através de nós, em nós e através de nós, a sua vontade. Amém? A gente precisa entender isso. 3, era um lar dedicado à oração, e Rebeca buscou compreender, tornou-se um lar desiludido, depois um lar angustiado, Gênesis 25, 22 a 23. Por que angustiada? Angustiado, porque Rebeca percebeu que os fetos lutavam entre si. Então, o item primeiro da lição diz que aquela rivalidade começou muito precocemente, desde o ventre. Aquilo angustiou aquela mãe. E ela percebeu que o movimento dos bebês no seu ventre não era normal. E então, ela ficou imaginando se Deus estava querendo lhe dizer alguma coisa.
em relação a tudo aquilo e foi buscar uma resposta. Então, todo lar precisa disto. Todos nós, para vencermos as adversidades e aprendermos a aplicar os princípios de Deus nas batalhas da vida, precisamos aprender a orar. E orar conforme a vontade de Deus. E a bênção de Isaac, apesar de tudo, é porque ele não tinha apenas, pastor Lincoln, uma esposa que orava, mas uma esposa que desejava compreender o agir de Deus. Será que nós desejamos isso? Em meio às lutas e adversidades da vida, a gente ora, mas sobretudo a gente quer compreender a vontade do Senhor para cada momento da nossa existência. Quarto e último aqui, foi um lar dividido. Vocês que não sei, o texto não coloca de modo claro o porquê disto. Mas Isaac desenvolveu uma predileção maior por Esaú. Foi um dos meninos, um dos fetos lá no ventre de Rebeca. Enquanto a mãe Rebeca desenvolveu uma predileção maior por Jacó. Jacó tornou-se um homem pacato, de casa. Vou trazer mais para o nosso contexto aqui. Um sujeito, um Antonito, muito ligado à saia da mãe. Ali da casa. Tão manipulável que a gente pensa que, ou pelo menos não pensamos em todos os detalhes, que a trama maldita, a novelinha suja, que enganou o velho Isaac, já semi-cego, um velho, irmão Joaquim, se é horrível enganar qualquer pessoa, pior ainda é enganar um velhinho cego, o próprio pai. Mas a trama maldita, a diretora de cena, fora a Rebeca. Jacó só foi o ator. Então isso demonstra uma certa fraqueza nesse momento na vida dele. O lar dividido. Esaú conquistou mais a simpatia do pai exatamente pelo fato de ter se tornado um flecheiro, um guerreiro, um caçador. E o pai apetitosamente desfrutava dos seus guisados, das suas caças. Eu penso tudo, pastora Vera, que em tudo isso, uma vez que eles pediram, Isaac orou. Rebeca orava e buscava entender a situação. Eles sabiam, por orientação de Deus, que o maior seria servo do menor. Mas a despeito de tudo, a despeito de saber isso, tanto Isaac quanto Rebeca parecia assintosamente querer mudar a realidade que Deus tinha profetizado. Cuidado, por isso que eu quero chegar aqui. Estou chegando aqui para dizer, cuidado, não pense que a oração que você faz, e Deus ouve, porque Deus é o Deus que ouve as orações, haverá de mudar Deus. A mentalidade de pessoas que imaginam que um rito, uma cerimônia, e aí inclui até a oração, vai mudar os planos e propósitos de Deus, está muito mais para feitiçaria de crente, a moda Saul, do que para cristão. Esaú voltou lá da guerra com os amalequitas, imaginando, o povo quis trazer isso aí, tal. E Deus falou assim, rapaz, eu vou parafrasear, no contexto do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, você é um feiticeiro, rapaz. Você sabia que Saul é o único homem da Bíblia que começa seu ministério num rancho de profeta. E a última cerimônia do elemento é num terreiro de macumbaria com a feiticeira de Endor. Mas Deus falou para ele, desde hoje você já é feiticeiro. Porque feitiçaria é a tentativa de manipular Deus através de nossos ritos e cerimônias. Deus te ouve, Deus me ouve. Deus está com os ouvidos abertos, a mão estendida para nos abençoar através das nossas orações. Mas tenha cuidado, Deus não vai mudar. Jacó e a família de Isaac pagaram um preço caro, porque eles sabiam da orientação de Deus. Por que então agora Isaac
tenta abençoar Esaú antes de Jacó. Se a bênção era de Jacó, por orientação divina. E Rebeca, então, por que falou, meu filho, vem aqui, vamos, eu ouvi, escutei. E Rebeca era uma mulher. Eu acho que, pela personalidade de Jacó, era exatamente um tipo de esposa daquela que ele precisava. Mas que ela tinha o mau hábito de escutar atrás das portas. Porque quando o Isaac chamou o Esaú lá, vai lá, meu filho, caça lá uma dessas caças que você sempre consegue apanhar, e faz um guisado gostoso para que eu possa te abençoar. E ela falou, olha, chamou o Jacó, vem cá. O Esaú está indo aí, você sabe, mas a mãe sabia. Por orientação divina, talvez tivesse esquecido ou minimizado a orientação de Deus. E aí que está, pastor Anair, a trama maldita. Quando a gente não conhece quem é Deus, e graças a Deus que essas lições veio depois de estudarmos os atributos de Deus, e de alguma forma eu quero crer que parou aqui na nossa massa cinzenta, nos meus poucos neurônios, alguma consciência de quem Deus é. Porque Jacó chegou lá depressa, o Isaac até morreu, mas tão rápido assim? Hoje foi melhor do que outro dia. Imaginando que fosse o Esaú, pastor Malcirão. E o elemento teve a capacidade de mentir em nome de Deus. Não é que o Senhor foi na minha frente e mandou. Meu Deus do céu, como é que faz Deus participar de uma mentira? Ele não conhecia devidamente quem era Deus. Mas o segundo item da lição aí. Você tem aí a questão dessas rivalidades. Tudo estava revelado, tudo estava orientado. Mas não obstante a tudo isso, a gente lê nas Escrituras, lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, lá pelo versículo 15 e 16, o Espírito Santo de Deus trazendo uma exortação, dizendo, e não haja entre vós ninguém profano. Chega na sua casa, vê o sentido dessa palavra, que me parece que é um adjetivo, mas vê a raiz do verbo profanar. Tornar comum. Não dar devido valor a. E a Bíblia diz, não haja entre vós nenhum profano como Esaú. Eu chego a pensar que Esaú é um dos poucos personagens da Bíblia. E a Bíblia diz lá aos Hebreus, que ele buscou lugar de arrependimento, com lágrimas, e não achou. Por causa da sua atitude de profanidade. Jacó roubou a primogenitura. Não, Jacó não roubou a primogenitura dele. Quando você lê a Bíblia, e eu também, cada um de nós aqui, perceba qual a pessoa que fala. Eu já disse isso aqui, sem nenhum pedantismo, até porque eu não sou vernaculista, mas eu estudo a Bíblia há tempo e aprendo um pouquinho de gramática de português na própria Bíblia. Que os teólogos dizem que é preciso entender primeiramente, entender primeiro gramaticalmente a Bíblia para depois compreendê-la teologicamente. São três as pessoas do discurso público. A primeira a que fala, a segunda com quem se fala e terceira de quem se fala. Quem falou que Jacó roubou a primogenitura não foi Isaac nem Deus, foi o Esaú no momento de desespero. Mas ele vendeu barato, problema de quem vende, ele não valorizava mesmo aí. Jacó pagou muito barato, mas problema de quem vendeu. O item 2 da lição. Tem aí a fuga de Jacó, e eu acho que aqui começa a escola de Deus da vida dele. Eu coloquei aqui Jacó, a fuga de Jacó, ou a fuga de casa, dá a Jacó a oportunidade de viver uma nova etapa na vida. Talvez em função do que ele era. Sendo cuidado, protegido pela mãe, e tal, um homem do lar, um homem da casa. Agora ele tem que partir, né? Porque naquela situação toda, naquela família que eu já disse um tanto quanto disfuncional,
Esaú andou falando lá no terreiro da casa grande, entre os empregados, que quando o velho Isaac batesse as bielas e vestisse aquele paletó de madeira, o Esaú ia dar um jeitinho no Jacó. A mãe falou assim, eu não vou perder meus 2 filhos no mesmo dia. Porque se isso chegar, se isso se cumprir, a lei manda que Esaú seja morto, como homicida. E eu terei perdido os 2 filhos no mesmo dia. Chamou Jacó e falou, parta daqui, vai para a terra dos nossos parentes, lá em Padã Arã, norte da Mesopotâmia. E ainda eu acho isso extraordinário. Está até citado esse texto aqui na lição. Gênesis 28. Saiu, pois, Jacó. Você sabe que tem gente que nunca sai. Vencer as adversidades da crise é preciso em algum momento reagir. A gente tem que partir de algumas realidades. A gente tem que reagir a certas situações. A gente tem que descruzar os braços. A gente tem que encontrar um pouco de coragem em Deus e reagir. Saiu, pois, Jacó de Beer-shevá. Beer-shevá no hebraico significa poço do juramento. Beer-shevá. Naquele trato de Abraão, mas mais tarde de Isaac com Abimeleque. Furaram um poço e chamaram o poço de Beer-shevá, que eles fizeram um acordo, um juramento entre eles, que eles não iriam mutuamente agredir-se. E eu gosto disso, pastora Vera. Chegou a certo lugar. Veja que ele saiu do endereço, tinha nome. A certo lugar. Para ele era a geografia do vazio, terra sem nome. Mas Deus o encontrou lá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho isso extraordinário. A graça que nos encontra também nos sustenta. A Bíblia diz que Jacó, sem uma mochila para fazer de travesseiro, colocou uma pedra e fê-la por travesseiro, adormeceu e teve uma visão e viu uma escada. Olha bem, o texto diz assim, uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Não era um guindaste, era uma escada, mas abriu uma possibilidade. Você pode subir. E tem uma versão da nossa Bíblia na língua portuguesa que diz que lá no topo da escada estava o Senhor. Eu acho extraordinário, pastor Samuel, que o texto diz assim, e anjo de Deus subiu e desceu. Na nossa cabeça, anjo mora lá, para cima, né? Então o texto devia começar dizendo, desci e subiu. Mas Deus está dizendo, quem anda com Deus, a Bíblia está dizendo, quem anda com Deus, não tem mais alfândega, não tem mais separação entre céus e terra. Onde a gente se encontrar, Deus pode nos achar. E a sua graça poderosa pode nos fortalecer. E abrir possibilidades extraordinárias para a gente. Ele não vai nos guindar. Mas Ele coloca a possibilidade. Aquela cidadezinha chamava Luz. A partir daquele dia, Jacó falou, quão tremendo é este lugar. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. E foi Jacó que botou o nome lá de Bet-El, casa de Deus. E ali ele fez um voto ao Senhor. Prometeu dar o dízimo, devolver ao Senhor como gratidão, de tudo que ele desse, mas pediu ao Senhor, se tu me deres vestido, com que me vista, e pão com que me alimente, e por for comigo, e prometeu inclusive voltar para ali. Eu acho extraordinário. Aqui Jacó começa a sua escola, porque saiu de lá. Eu disse que a fuga de casa dá a Jacó uma possibilidade, uma oportunidade melhor de viver uma nova etapa na vida. Primeiro, encontrar Deus lá, em Luz. Segundo, chega lá em Padã Arã, desconhecido, vai ao poço, encontra alguém, ele pergunta quem é aquela moça, fala, é Raquel, a filha de Betuel. E a Bíblia diz que ele se lançou ao pescoço dela, beijou-a, um beijar de família fraternal, e chorou abundantemente.
E aí Jacó começou a aprender a lição do amor, a servir por amor. A gente chega a dizer que ele serviu 7 anos por Raquel. E aí o item 3 da lição diz que a lei da semeadura, que também é um ensinamento da parte de Deus para nós. Nós vimos o bispo falar aqui ontem, o nosso bispo executivo, na Assembleia da Convenção, que a semeadura não falha. A lei da semeadura existe, está na Bíblia e é infalível. Começou a colher. E ele mesmo confessa, Jacó confessa, que o seu sogro o enganara 10 vezes. Porque se você semear 1 quilo de feijão, cuide, você pode colher bem uns 100. E a semeadura é numa dimensão, a colheita é sempre mais abundante. E depois dele servir os 7 anos por Raquel, seu sogro o engana e dá a ele a Lia, ou Leia. E ele trabalha mais 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que aqueles anos pareceu-lhe poucos dias pelo quanto que a amava. Oh, quanto a gente precisa para vencer as adversidades e fazer de cada vale da vida uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de vitória na nossa vida, a vivermos em função do amor. Pois o amor nos faz entender que a gente só pode crescer, ou vai crescer, da ótica de Deus, quando a gente perceber mais o valor das coisas, valor inerente, do que o preço pecuniário que elas têm, que as coisas têm. E a gente observa aqui, que Jacó aprendeu essas lições ali. Mas não obstante a tudo isso, Deus estava com ele, abençoando, inclusive o seu sogro, foi abençoado extraordinariamente pela bênção de Deus na vida de Jacó. O rebanho do seu sogro aumentou consideravelmente. Jacó, que partiu de casa, como eu já disse, é uma mochila por travesseiro, agora se tornaram um homem rico. Porque a gente lê na história da vida desse patriarca, o modo como Deus foi orientando e ajudando-o, e abençoando, mas nessas adversidades todas, nessa luta toda, aí a gente vai ao terceiro item para encerrar. Nesse aprendizado todo, nessa luta toda, Jacó se torna então um homem de fé e coragem. Eu coloquei aqui no terceiro item, Jacó, um homem transformado, torna-se o pai de uma grande nação. E o item 3 vai colocar como é que isso surgiu. Como que isso aconteceu. Primeiro Deus aparece a Jacó. Escute bem o que eu vou dizer. Lá em Padã Arã. Já com a família praticamente formada. Se não falha a memória, só ele não tinha aqui essa altura, só o Benjamim. Porque o Benjamim nasceu mais tarde e Rebeca, aliás, Raquel morreu no serviço de parto. E aí Deus chegou para ele, volta para sua terra. Ele tinha prometido lá em Betel, que voltaria. E faria daquela pedra que ele ungira um local de adoração, uma casa de Deus. Agora envolvido ali, longos 20 anos se passaram. Mas aí Deus fala com ele, não é que ele aproveitou a ausência do sogro e certamente os seus servos e guerreiros, pegou a sua família e partiu. O sogro retorna, ouve a notícia, Jacó, deu no pé, foi embora. A Bíblia diz que aquele arameu pega a sua turma e persegue a Jacó. Aí eles param numa montanha que ficou chamada de Galeed. Porque ali eles fizeram uma refeição e um pacto entre si, se comprometendo em não agredir-se mutuamente, não
fazer guerra um com o outro. O sogro de Jacó então voltou para sua terra e Jacó prosseguiu viagem. E a partir daquele momento, daquele instante, quando partiu de casa, Jacó encontrou anjos em Betel. Agora Jacó encontra uma companhia de anjos. E ele dá o nome àquele lugar de Maanaim, que significa exatamente acampamento de anjos. Só que a questão familiar estava irresolvida, ou sem solução ainda. Ele recebe a notícia que Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. Ele falou, o homem vem para fazer guerra. Livrei-me aqui do ataque de meu sogro e os seus soldados, agora vem meu irmão. E aí que entra esse momento, segundo momento aqui no item 3, o Val de Jaboque. Oxalá, todos nós encaremos o nosso Val de Jaboque. Pode ser um vale, mas enquanto a gente caminha pela vida, Deus quer fazer isso conosco. Eu acho extraordinário, que é um dos capítulos de Gênesis que eu mais leio, é o 32. Porque eu percebo ali uma certa similitude, uma certa semelhança entre Gênesis 32 e as narrativas iniciais do evangelista João, lá no Evangelho. Tem a ver aqui com o novo nascimento. Até o Jaboque, Jacó era apenas judeu. Do Jaboque em diante, metaforicamente apontando para novo nascimento, Jacó se torna israelita. Ele desce ao Jaboque. Como um homem natural, sai do Jaboque mancando e transformado com uma marca de Deus da vida. Bendito seja o nome do Senhor. E o extraordinário é que a Bíblia diz que Jacó fez passar tudo quanto tinha. E ficou ele só. Você sabia que tem certas lutas nas adversidades da vida e batalhas que nós enfrentamos, que elas precisam necessariamente ser batalhas solitárias. Ela é só sua, não empurra para os outros não. Seja corajoso e tenha fé em Deus e encare o seu problema. A luta é só sua. Desça ao Val de Jaboque. Lá Deus te achará e te marcará para o resto da sua vida. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Que o Val de Jaboque na vida de Jacó, e precisa ser também na sua e na minha vida, um lugar de mudança. Mas não obstante a tudo isso, Jacó ainda levou um tempo para se apropriar plena e devidamente do novo nome Israel. Quer ver? Está aí no item 3.3, quando ele chama lá outra vez em Betel, que ele chega àquele lugar, ele não chama apenas de Betel, de El Betel. Aí está na lição. Deus da casa de Deus. E tem muita gente que se contenta e fica feliz com a casa de Deus. Mas nem sempre tem o Deus da casa. Fiquem em pé, todos vocês. Israel cometeu um dos graves erros com relação à Arca da Aliança, por exemplo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Um povo desviado, afastado do Senhor. O sacerdote Eli, também profano, no modo como permitia que seus filhos lidassem com o sagrado. Os filisteus, um povo belicoso e guerreiro, venceram Israel. E eles passaram, vão levar a arca de Deus lá para o acampamento que vai resolver. Não adianta ter a arca de Deus sem ter o Deus da arca. E a Bíblia diz que ao chegar a arca de Deus lá no arraial, os judeus fizeram tanto barulho que os filisteus fizeram a seguinte interpretação: os deuses, ora, está tudo errado, Israel não tinha deuses. Por isso que eu tenho dito aqui, os irmãos já me ouviram dizer, que a gente não deve se empolgar tanto com a cultura, ou seja, com a agenda cultural do mundo à nossa volta. A igreja é o povo de Deus. Está no mundo como sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido. A agenda nossa está no Evangelho da graça de Deus.
claro que nós nos contextualizamos, porque o ser humano de qualquer época e tempo, como está proposto aqui no título geral do trimestre, é o objeto, é o alvo da nossa ação evangelizadora e discipuladora. Mas olha bem, levou a arca para lá, fizeram tanto barulho, diz o texto que a terra tremeu, e os filisteus disseram, os deuses desceram. Não, já está tudo errado, Israel não tinha deuses. Israel, nós estudamos no trimestre passado, tinha o único e verdadeiro Deus, Jeová, Rafá, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, Jirê, o Senhor Nissi, o Senhor nossa bandeira. E aí, meu irmão, foi lá em Betel, no Gênesis 35, eu acho extraordinário. Deus falou, Jacó, eu gosto disso aqui, tem, me parece que 3 ou 4 verbos lá, no modo imperativo e, obviamente, na voz ativa. Diz, levanta-te. Jacó tinha passado por lá, encontrou Esaú no capítulo 33 de Gênesis. O versículo 9 de Gênesis, quando você lê, vai estar dito assim, ao encontrar com Esaú, Jacó tinha um presentaço, né, para o Esaú. Esaú falou assim, fica com o que é teu. Eu quero tirar uma lição aqui. Cuidado com este evangelho, que todo erro é perdoado tão naturalmente que abre mão da reparação. Tem erro que é preciso de reparação. O ladrão, Jesus salva. O fraudulento, Jesus salva. Mas para ele nunca mais voltar a roubar, para nunca mais voltar a cometer fraudes. E às vezes tem coisas que é preciso fazer reparação. Esaú encontrou, Jacó encontrou Esaú, se abraçaram, e o presente Esaú falou para ele assim, fica com o que é teu, como que dizendo, aquilo que você pegou lá, enganando o velho Isaac há 20 e poucos anos, não era teu. Eu não estou atrás do que é teu, não. Que lição. Tem gente assim, né? Em nome da bênção de Deus, ele fica esperto. Cuidado que ele arranca a sua carteira e tira tudo que tem aí. Esaú falou para ele, não, fica com o que é teu. Aquilo que você pegou há 30, há 20 e poucos anos lá, não era teu, mas isso é teu, fica com o que é teu. E ele, mais uma vez, deu uma engrupida, se me perdoe a palavra gíria, no Esaú. Falou, não, vai aí caminhando, porque eu tenho aqui umas vacas paridas, e os meninos pequenos, e eu vou aqui no pasto do gado, eu te alcanço. Enquanto Esaú foi para um lado, ele partiu para outro. Só que lá em Siquém, ele teve a maior prova, o maior vale da sua família, não estava resolvido, porque não tinha tomado posse do nome do Jaboque. Aí Deus falou, levanta-te, o primeiro verbo. Segundo, sobe. Como que? Saia desse nível que você vive. Sobe a Betel. Terceiro verbo, habita. Porque Betel, onde Deus está, não é lugar de visitar eventualmente, é lugar de fixar residência. É lugar de morar. Lugar de morar. Habita, agora chega na sua casa, vê o sentido do verbo habitar em português. Habitar, fixar residência. Quarto verbo, faze ali. É tu que farás um altar ali ao Deus que te apareceu. Foi lá que ela assumiu um novo nome. Pode ler Gênesis 35, que quando ele partiu de lá, mesmo com a morte de Raquel, a esposa do seu amor, o nascimento de Benjamim, quiseram dar o nome no menino de Benoni, filho da minha dor. Ele falou, não, para os senhores, para. Eu tenho uma vida transformada. Eu vivi anos da minha vida aprendendo que o apelido que me deram, porque a palavra Yaakov, no original, significa que Deus proteja. Mas eles tornaram o nome Yaakov por ser muito próximo, foneticamente, da palavra enganar, suplantar. Foi um apelido, e ele cresceu naquela senzala, naquela casa grande, e com os amigos ouvindo o nome, ou enganador, ou suplantador, ou aquele que a pega pelo calcanhar, ou sujeito. Aí ele falou assim, não, quando o menino morreu lá, porque ele tinha assumido a nova natureza, Deus quer isso para a gente. Por isso que Jacó se tornou um homem de fé e coragem. E Deus quer fazer de ti, de mim, de cada um de nós aqui, alguém de fé e coragem. Raquel, em serviço de parto, partiu para o Senhor, morreu ali, e quiseram, em função da circunstância, dar o nome ao menino de Benoni, filho da minha dor. Ele falou, não, Senhor, eu não vivo mais de traumas,
Eu não estou preso ao passado. Eu sepultei o meu ontem. Eu tenho uma nova perspectiva. Deus me deu um novo nome. Chame o menino de Benjamim, filho da minha mão direita, pois o Senhor está comigo e eu não sou mais aquele Jacó. Pai querido, nós estamos encerrando mais esta ministração na escola dominical. E tantos de nós aqui carregamos feridas, lembranças dolorosas, tais aquelas que Jacó certamente carregava. Mas nós estamos nesse trimestre estudando a Tua palavra, a fim de que ela, por meio do agir do Teu Espírito Santo, promova transformações e mudança no profundo, nos labirintos mais abissais da nossa alma. Deus, transforma cada um dos seus filhos conforme o modelo de Cristo Jesus. Dê-nos o caráter de Cristo, implante em nós a natureza santa do seu Filho predileto, Jesus de Nazaré, para que naquele glorioso dia nós ouçamos a sua voz convidativa dizer-nos: entrem, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai, agora nos ajuda a inteligentemente, enquanto atravessamos vales, desertos, adversidades da vida, a que nós aprendamos na escola do Senhor, pois ela nos fará semelhantes a Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos. Amém. Gente, muito obrigado. Tome seu lugar. Se eu passei um pouquinho do horário, me perdoe, que é empolgação. Deus os ajude, Deus nos ajude. Maravilha. Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos foram abençoados nessa manhã por essa